Antes de começar a aula, esse é o aplicativo que a gente vai estar usando, é o Flipaclip, e também eu vou estar utilizando essa caneta que eu paguei R$ 5 e vende em qualquer papelaria, e você vai estar conseguindo fazer uma animação só apenas com esses dois materiais. E agora aqui vou estar mostrando para vocês como que faz uma animação utilizando o Flipaclip, que é um aplicativo gratuito que tem para o celular. E vocês podem estar criando uma animação bem bonitinha do zero, ó. Vocês viram que eu já cliquei ali no maisinho, nesse maisinho aqui, ó, para criar um novo projeto. Aqui a gente vai criar uma personagem correndo. Então vocês podem nomear aqui o projeto. Aqui tamanho de tela, vocês têm que saber para onde que vai ser o vídeo, né? Então esse aqui, no caso, vai ser para as redes sociais, na vertical, né? Então vamos escolher esse padrão aqui, ó, 1080 por 1920, que aí vai ficar no tamanho certo. E aqui FPS, o que é FPS? São desenhos por segundos que vai ter na animação, né? Então, aqui em 1 segundo, a gente vai ter 12 desenhos diferentes, né? Geralmente, a gente usa 24 quadros por segundo. Só que no Flipaclip, por ele ser um pouco mais básico para iniciante, a gente usa 12 quadros, que já tem um resultado bacana, né? Então, a gente tem aqui a nossa tela, ó, um breve resumo aqui, ó. Temos aqui, ó, pincel, aqui temos a balde de tinta, que vocês podem estar, balde de tinta não, borracha. Esse seleção aqui, ó, esse laço aqui, ó, que ele vai estar selecionando, e aí você pode aumentar ou diminuir o objeto, certo? E aqui a gente tem um balde de tinta, ó. O balde de tinta, ele tem que funcionar assim, ó, totalmente fechado o desenho, que aí ele consegue pintar, ó. Se ele tiver semi-aberto, assim, ele já não pinta, né? Ele já escapa. Mas bem, ó, e aqui no pincel eu gosto de utilizar, cadê? Deixa eu ver se é esse aqui, ó, Sketch. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. E aqui vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, ó. Tá vendo? Eu só tô arrastando para cima ou para baixo, pra gente conseguir. Não, não é esse pincel. Vocês estão vendo que tem várias texturas, né, de pincel. Então isso pode deixar o desenho de vocês um pouco mais artístico, mais diferente, né? Aqui a gente pode selecionar a cor que a gente vai querer. Aí aqui no pincel também é legal, ó, que a gente tem um estabilizador, ó, que a gente consegue ter um controle maior do pincel, ó. Se eu colocar lá em alto, ó, vai demorar um pouco mais, ó, então eu consigo fazer um círculo um pouco mais perfeito, ó, porque eu consigo ter mais controle do traço, ó. Tá vendo que ele tá ficando mais lento, ó, ele tem mais lentidão, então isso é legal. Beleza? Aqui vai ser um breve resumo, pessoal, só para vocês conhecerem o Flipaclip. Mas futuramente eu vou trazer mais exemplos para vocês. Mas bem, vamos aqui, ó, em adicionar imagem. Ops, aqui, ó, aparece uma propaganda que a gente tem que assistir, né? Como que o aplicativo é gratuito, então tem essas opções aqui para você ter que assistir propaganda. Se você não quiser propaganda, aí você paga, se eu não me engano, é R$ 12 por mês, alguma coisa assim. Não é tão caro, mas eu vou estar utilizando aqui com vocês a versão gratuita. Vamos lá. Biblioteca de fotos. Permitir acesso total. E aqui eu vou adicionar esse fundo, ó, que eu já tenho desenhado aqui, ó, para economizar tempo. E também vamos adicionar aqui, ó, mais uma camada, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem esse botão aqui, ó, de camadas, certo? O que é a camada? É uma folha em cima da outra, basicamente, né? Então a gente tem aqui, ó, essa camada 1, que é uma folha, vamos dizer, folha 1, e a folha 2 aqui, né? Que é o que vai ficar sobre essa camada aqui, ó. Se eu arrastar essa folha 2 para baixo da folha 1, ó, ela vai sumir, porque ela está embaixo dessa aqui, ó. Se eu tirar a visualização daqui, eu consigo visualizar. Mas aqui no caso a gente vai usar assim, tudo bem? E aqui a gente vai adicionar mais uma imagem.
Cadê? Biblioteca de fotos. E adiciono aqui a nossa personagem. E aí, eu vou usar ela aqui, ó, como referência para o desenho. E ó, aqui a gente consegue mexer a opacidade dela. Tudo bem? E aí agora a gente vai desenhar por cima aqui, ó, para a gente ter a nossa personagem como referência. Então vamos organizar aqui, ó. Vocês estão vendo que o traço tá sumindo? É porque eu estou clicando uma vez com 2 dedos na tela. Então ele tem esse... E agora, pessoal... E agora que eu finalizei de fazer a montagem aqui da personagem, ó. Consigo arrastar e ela tá solta do fundo, né? Então aqui eu consigo movimentar ela aqui, ó, livremente. Diferente se fosse feita tudo em uma camada só. Então tomem cuidado para não fazer o desenho junto com o cenário, né? Na mesma camada aqui, ó. É legal vocês criarem... Eu vou até apagar isso aqui, ó. É legal vocês criarem camadas diferentes para você ter uma liberdade melhor caso vocês queiram fazer alguma correção, né? Então vamos lá, agora vamos começar a fazer a animação, ó. Criou o personagem, e lembrando, pessoal, o personagem que vocês forem criar, futuramente também, eu vou estar postando um vídeo de como desenhar personagens para animação, né? Que você não precisa necessariamente saber desenhar o desenho perfeito. Você vê que esse desenho não é tão complexo assim, né? Ó, a mão dela eu já faço com um tracinho de palitinho, né? Para ficar um pouco mais fácil de animar, para desenhar, né? E o desenho para animação não precisa ser o mais incrível, o mais bonito, não. Ele só precisa ter um carisma, ter um estilo que funciona, né? Vocês veem que essas animações virais, elas não têm um traço tão perfeccionista assim, né? Então eu quero reforçar isso para vocês não se prenderem tanto com o desenho de vocês. Isso aí a gente vai se encaixando e vocês vão ver que tem mercado suficiente para o estilo de desenho de vocês, né? E futuramente eu também quero ensinar vocês a como criar desenhos de um jeito fácil, que o intuito daqui dessas aulas não é nada, não é ser uma coisa totalmente difícil, não, é ser o mais breve e simplificado possível para vocês já conseguirem ter um resultado bacana nas animações. Beleza? Então, vamos focar na animação. Vamos começar a animar a nossa personagem. A gente vai fazer ela aqui correndo, né? Para vocês verem como funciona a animação. E olha só, lembrando, eu já vou fazer uma coisa aqui muito importante, ó, não se esqueça. A gente vai criar uma camada nova. Ó, a gente tem uma camada nova aqui embaixo. Vou excluir aqui essas aqui para vocês verem. Camada mais aqui, ó, criou uma nova camada. O que a gente vai fazer? Selecionar o balde de tinta. Vamos aqui em cor, ó, e a gente vai deixar uma cor, um verde bem saturado, ó. Estilo chroma key. Isso aqui, logo menos eu já vou mostrar para vocês o que vai servir isso aqui, né? Mas a gente pode remover esse fundo. Não vamos remover não. Vamos manter esse verde aqui para a gente não ter problema. Então, vamos deixar esse verde aqui e, olha só, aqui embaixo a gente tem esse 1 aqui, ó, estão vendo, ó? Que é o frame 1. Se a gente clicar nesse maisinho, ele vai criar um novo frame, só que um frame totalmente em branco. A gente está vendo a personagem aqui com uma opacidade um pouco reduzida, porque que ele está mostrando que está antes desse frame aqui, né? Então, ele ajuda a gente, ó, a conseguir fazer uma animação. Ó, vocês estão vendo que eu vou clicando no maisinho. E eu tô vendo o que antecede essa camada, né? Então, ó, olha só. Já a animação, ó, já vai ficando aqui, ó. Vocês já estão tendo uma ideia de como que funciona, né? Que um desenho diferente, mais outro desenho diferente, né? Em movimentos diferentes, vai dando esse ar aqui animado. Beleza? Mas
só para vocês entenderem como funciona. Aqui, se vocês quiserem apagar, vocês vão clicando aqui em remover. Mas vocês podem vir aqui, ó, em visualizador de quadros. Seleciona aqui, ó, que vai ficar mais rápido para vocês apagarem quando vocês quiserem. E eu também já vou voltar aqui nesse visualizador de quadro para te mostrarem um detalhe importante. E bem, vamos selecionar aqui nossa personagem, clicarem aqui em copiar e colar. E pronto, agora a gente já tem 2 frames aqui. Vamos apagar aqui as pernas dela, que vai ser a parte do corpo que vai ser animada. Vamos selecionar aqui a ferramenta de seleção. Dá uma esticadinha nela aqui, ó. Tá vendo? E a gente tem essa opacidade dela aqui, ó, atrás, ó, pra gente ter noção onde que ela tava, o movimento anterior, né? Aqui na perna a gente vai fazer um risquinho assim, ó. Porque isso aqui vai dar um ar de rapidez nela, vocês já vão ver. Eu vou só pintar esses detalhes aqui, ó, que eu esqueci de pintar, ó. Isso aqui é importante. A personagem de vocês não está... É porque aqui eu uso a personagem da cor do fundo, né? Então, eu muitas vezes não consigo perceber. Mas... Opa, pronto. Mas é importante a personagem de vocês estar totalmente fechadinha de cor para não ficar com o fundo aparecendo, né? Então vamos copiar mais uma vez, copiar, colar, pronto. Vamos apagar aqui, apagar o braço mais uma vez e dar um movimento aqui com os braços. E agora desenha na perna dela, esticando para dar um movimento de corrida, ó. Entenderam? Então aqui, ó, é 3 poses diferentes que eu tô usando, ó, para dar o ar dela correndo, ó. Aqui desse riscadinho, ó, pose inicial. Essa pose aqui, ó, que vai reduzir muito o tempo de vocês. Vocês não precisam estar, tipo, desenhando a perna dela aí se fechando aqui, ó, e a perna dela se abrindo aqui, né? Não. Só de vocês fazer esse risquinho aqui já vai funcionar para vocês terem uma ideia. Olha só. Então, olha só. E olha aqui, agora a gente já tem 3 poses. E olha aqui, agora a gente já tem 3 poses, né? E já dá o ar dela, ó. E já dá o efeito dela se movimentando. Perfeito? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir em visualizador de quadros. Vamos selecionar aqui as imagens. Copiar aqui embaixo, ó, nesses 2 quadradinhos aqui. Nesse antepenúltimo aqui, né? Você seleciona e cola com essa última opção aqui, ó. E aí vocês podem ir colando aqui, ó. Podem fazer assim e pronto. Agora a gente já tem bastante tempo, ó. E olha só. Nossa personagem está correndo, né? Aí vocês vão pensar, nossa, mas por que tá com esse fundo, né? Esse fundo verde. Agora a gente vai tirar a seleção aqui e vai tirar um print desse fundo aqui, né? A gente vai tirar um print do fundo para a gente usar em outro programa, né? Mas não se preocupe que esse programa aqui, basicamente todo mundo tem, que é o CapCut. E a gente vai usar essa opção aqui porque o Flip Clip ele acaba sendo um pouco limitado. Então, a gente vai conseguir usar um recurso que tem lá no CapCut, porque se a gente fosse animar quadro a quadro aqui da personagem, ó, dela correndo, ó, desenha ela aqui, depois desenha ela aqui, depois desenha ela aqui, depois aqui, depois aqui. Ia demorar muito, ia levar muito tempo pra gente ter um resultado
semelhante com esse que a gente vai ter agora, sabe? Então, por mais que o Flip Clip seja um pouco limitado, é um método que eu desenvolvi que eu acabei não vendo em nenhum lugar, mas eu pensei, poxa, talvez dê para fazer em outro lugar, né? Então é um método que eu desenvolvi, que eu não vi mais ninguém fazendo isso parecido, utilizando o celular, que vai conseguir resolver, ó. Então a gente já tem aqui nossa personagem caminhando, né? Perfeito. E agora a gente vai salvar ela sem o fundo, né? Só com fundo verde. Assim. A gente vem aqui nos 3 pontinhos. Não, a gente vem aqui, ó, em exportar, né? Compartilhar e criar filme. Pronto. Salvar em fotos. E agora a gente tem o nosso mais tranquilo. Agora vamos aqui no CapCut. Vamos aqui, ó, novo projeto, fotos. Vamos selecionar aqui o nosso fundo. E olha só, nosso fundo já está aqui. Perfeito. Agora vamos vir aqui, ó. Aqui está o pulo do gato. Olha só, camadas, adicionar camadas, vídeos. Vamos pegar aqui a nossa personagem. Vamos aumentar aqui o tamanho dela, ó, para adicionar. Perfeito. Mas como é que remove esse fundo aí? Meu Deus. Calma. Vamos aqui, ó, procurar a ferramenta Chroma Key. Não é nem Chroma Key, é remover plano de fundo. E aqui vai ter o Chroma Key. O Chroma Key a gente vem e seleciona o fundo, ó, o fundo verde. Por isso que é importante a gente utilizar esse verde, porque poucas vezes a gente vai ter alguma coisa nesse tom aqui de verde. Se a gente tivesse, o fundo tivesse branco, ó, ele vai remover tudo que é naquele tom, né? Então tudo que é no tom rosa aqui, por exemplo, ele vai remover, mas como só tem a blusa, não faz diferença. Mas bem, e aqui a gente pode ajeitar as intensidades, se vocês quiserem mexer nisso. Mas pronto, e olha só. E agora a gente tem, ó, nossa personagem correndo mais livre, ó. Olha só. Agora a gente consegue mexer na nossa personagem. Só que, poxa, agora a gente quer fazer ela andando de um lado para o outro, correndo para um lado para o outro. Como é que faz? Eu vou te dizer isso agora. Olha só. Deixa sua personagem aqui, ó, no cantinho. Seleciona essa ferramenta aqui, ó, esse losangozinho aqui, ó. Seleciona esse losango, travou ela aqui. Perfeito. E agora a gente vai selecionar, ó, o tempo que ela quer. Se a gente quiser que ela demore 3 segundos para ir do ponto A, que é o começo, para o ponto B, que é esse aqui, ó, a gente colocaria ela aqui, ó. Só de a gente arrastar, o losango aqui embaixo, ó, já vai marcar, né? Porque a gente marcou ele lá embaixo, né? Só que, ó, ela vai andar um pouco lento, ó. Às vezes é isso que você quer. Mas se você quiser corrigir o tamanho, ó, você clica no losango, clica aqui no menuzinho para remover ele. E se você quiser fazer ela mais rápida, tipo, indo do ponto A para o ponto B em 1 segundo, vocês ajustam aqui, ó. 1 segundo tá aqui, ó. Cliquei aqui nela, cliquei aqui na camada dela, arrastei ela até o ponto B. E olha só como ela vai mais rápido, ó. Entenderam? E pronto, gente. Isso aqui já temos a nossa personagem correndo. Olha só que legal. Pessoal, isso aqui, sem brincadeira, para fazer no celular é uma demora, é uma dificuldade. Só que com esse método aqui, economiza muito tempo. Você já consegue fazer uma animação muito legal. Era isso que eu queria trazer para vocês verem que é possível fazer uma animação utilizando o seu celular. Né? Eu utilizei essa caneta que eu compartilhei com vocês, que eu paguei R$5. Na verdade, eu ganhei de brinde, assim, às vezes, sabe, quando você vai num evento, assim, eles dão de brinde, mas essa caneta custa, no máximo, R$5, né? Dependendo se até tem na sua casa. Que é essas canetas com uma borrachinha em cima, que vende de qualquer papelaria. E isso aqui é só a aula 1, né? Eu ainda vou mostrar para vocês como é que outras funções, como é que faz para animar a boca, como é que faz para fazer o personagem pulando, como é que faz para animar
objetos, sabe? Então, como é que faz para fazer dublagem? Então, tudo isso eu quero mostrar para vocês, mas só mostrando que é possível conseguir fazer uma animação utilizando o celular. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nessa aula, me manda mensagem aqui, vou responder com o maior prazer. Eu quero ver vocês evoluindo, criando. Não fiquem apegados a ter o melhor processo, a ter a melhor animação logo de cara, sabe? É uma coisa que é um processo que você vai melhorando a cada dia, mas que a gente está aqui para reduzir esse tempo de vocês, né? Para vocês conseguirem ter um resultado legal, com mais agilidade, né? Já conseguirem trabalhar com isso, conseguirem clientes, sabe? Então é isso. Qualquer dúvida, me mandem aqui mensagem, me manda o projeto de vocês, a animação de vocês, de como ficou. Faz aqui esse exercício e me manda. Combinado? Valeu!